boa tarde a todos. Está começando o podcast do 111. Eu sou o Anderson Moraes e aqui comigo tem o Diogo. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos acompanhar e falar um pouquinho da base do futebol brasileiro e mundo afora. Aqui comigo também tem o Matheus Farias. Fala, Anderson. Fala, Diogo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Vamos falar um pouco, sobre formação e sobre as dificuldades que os nossos jovens encontram nas categorias de base e até antes, nas peneiras. E para começar a iniciar esse assunto aí, eu queria dizer que a gente tem uma parceria com a Nike e é um trabalho acadêmico de branded content. Para começar o assunto, vamos iniciar falando das dificuldades da base. Diogão, quais são as maiores dificuldades da base aí, pelo que você vê? Você que é um especialista em futebol, já acompanhou vários jogos no estádio do Morumbi, pode dizer pra gente. As dificuldades da base são jogadores na copinha, a gente vê muito, inclusive, Na copinha, vários jogadores aparecem, fazem boas partidas, só que não tem um patrocínio, não tem um incentivo ali de forças maiores para eles continuarem seguindo no seu sonho, Sim, e acho que até por esses jogadores virem da favela ou das comunidades é muito difícil, né, Matheus? Porque as oportunidades são bem precárias. Com certeza, Anderson. E assim, eu acredito que a maior dificuldade da base hoje é a sobrevivência. Porque o garoto hoje, ele vai para a base, ele sai de casa com 8, 9 anos e tendo que colocar comida em casa. Futebol não é uma opção para ele, futebol é obrigação. Então, quer dizer, se ele não virar jogador, o que a família dele vai comer? Então, eu acho que esse peso que é colocado dentro dos nossos jovens é o que atrapalha. Com certeza. E acho também que uma das dificuldades da base é conseguir oportunidade em times grandes, né? Porque a maioria desses jogadores querem jogar em times grandes. E esses times, eles geralmente têm contrato, acordos com empresários, né, Diogo? Com certeza, isso também é muito complicado, no futebol brasileiro. É o famoso jogador de empresário. Às vezes o técnico não quer colocar, mas tem alguma coisa com o empresário, então dificulta bastante. Realmente, como o Matheus falou, dificulta mesmo isso de jogadores jovens, que o sonho do jogador jovem não é ter um carro, é dar um futuro para a família, comprar uma casa para a mãe, para o pai que vive ali na comunidade, na dificuldade. Então ele quer se tornar um jogador de futebol profissional para poder falar que ele conseguiu esse sonho para a família dele. Com certeza. Para encerrar esse assunto, queria do Matheus, queria que você falasse um pouquinho. Você tem um amigo que já foi campeão da Taça das Favelas. Queria que você falasse dessa relação, como que como as dificuldades que ele enfrentou, os times que ele passou, que você lembra aí. Então, o meu amigo que você falou, Anderson, ele é o Rubão, mais conhecido como Rubens Cardoso, zagueiro e capitão do PSA, campeão da Taça das Favelas. Então, ele teve uma passagem pelo Palmeiras no Sub-14, mas ele iniciou mesmo no Audax. O Audax, como ele já me disse uma vez, sempre teve alguns problemas antes de realmente ter uma parceria com a prefeitura. Então, tinha categorias que não havia jogos, por exemplo, Sub-11. Então, Sub-11 e Sub-14, se eu não me engano. Então, o que acontecia? Esses jogadores, nessas épocas, quando eles completavam determinada idade, o Audax procurava emprestar ele para outros clubes, porque não tinha campeonato para eles disputarem. E aí não tem como você manter um jogador assim, sendo que não tem campeonato para disputar. É ruim para o clube, é ruim para o jogador que fica parado e não tem uma formação boa. E aí isso acaba atrapalhando, porque, como eu posso dizer, o desenvolvimento dele meio que estagna. Você não tem uma formação decente, você não tem técnico ali no seu dia a dia, e ele por muitas vezes treinou por conta própria em campos, lá na favela, de manhã mesmo, treinava ele e mais um amigo meu, que não virou profissional e nem chegou a jogar nas categorias de base, mas treinavam os dois num campinho society, porque era uma forma de se manter com o físico em dia, como diria. Sim, com certeza. E para encerrar esse assunto, puxando o gancho que o Matheus falou, essa também é uma das dificuldades do pessoal que quer entrar na base, do pessoal da várzea, que é ter onde treinar.
Geralmente essas pessoas que são da comunidade não têm o campo, não têm academia, não tem o espaço que é especializado para essa preparação aí. Agora, para iniciar um novo tema aqui, vamos falar dos flops, porque no futebol tem muito cara que a gente vê na base e fala, esse cara vai ser o novo Messi, o novo Neymar, o novo Pelé. Vamos falar dos flops. Primeiro com você, Matheus. Qual o maior flop aí que você já viu? Cara, tem muitos, viu? Tem demais. Tem alguns flops. Mas eu acredito. Cara, que. Eu acho que é injusto até falar, mas eu acredito que é o Neilton, sim. Neilton. Mas pela expectativa colocada em cima dele. Eu não acredito que o Neilton seja um grande jogador. A mídia também, né? Porém, chamavam ele de novo Neymar, né? então, Ele mas gostava era também, porque... né? Gostava. Mas eu acho que era muito mais pelo estilo dele, pela forma de se vestir, do que na questão do campo. Mas naquela época, quem não se vestia igual o Neymar? Então, eu me vesti igual o Neymar. Você vai falar que eu sou o novo Neymar também? Não dá, né, pô? É Ainda do brincadeira. Então, e ainda, pelo Neymar, naquela época, está quase saindo do Santos. Não sei se você lembra, o Neilton surge ali em 2011 e 2012. O Neymar sai em 2013. Isso. O Santos estava procurando o quê? Um sucessor O Neymar já sai com patrocínio, ele sobe da base já com o patrocínio da Nike, né? Então, o Santos já procurava um sucessor. E alguém tinha que segurar essa bucha, né? Porque o Santos não podia vender o Neymar sem um sucessor, porque a torcida ia pressionar. Então, o Neilton acabou herdando isso, e isso foi um problema, porque foi gerada uma expectativa em cima dele e com os rendimentos dele em campo, acabou não conseguindo simplesmente gerar o que a torcida e o que a mídia esperava. Com certeza. E você, Diogão, como um corintiano, eu acho que você vai falar do Lulinha. É ele? Ah, com certeza, né? Lulinha surgiu ali nas categorias de base do Corinthians e encantou a torcida, encantou todo mundo. E realmente todo mundo achou que ele ia desenvolver ali, ia conseguir chegar à seleção brasileira, times europeus, mas não sei que fim que deu o Lulinha. Realmente o Lulinha foi um flop gigantesco. Eu também vou falar o meu flop, assim, eu acho que o meu é o mais, assim, polêmico de todos. Eu acho que o flop é o Alexandre Pato. Vocês não acham que o Pato é um flop? Vamos ver. Você acha, Diogão? Você acha que o Pato é um flop? Porque ele era o novo Ronaldo, cara. O Pato foi chamado de novo Ronaldo surgiu, pelo Cafu. O Cafu deu uma entrevista, eu não lembro pra quem, dizendo que quando o Pato chegou no Milan, ele ficou extasiado. E aí, o que você acha, Diogão? O Pato é um flop, realmente? Porque, na minha opinião, assim, o Pato era pra ser o cara de 2010, o cara de 14 e o cara de 18. Concordo. Eu acho que não é um flop gigantesco, mas é um flop considerável, sim. Alexandre Pato, né? Surgindo ali no Inter, depois passou por outros times brasileiros, times europeus também. Realmente o Pato deixou a desejar, né? E aquela cavadinha? Aquela cavadinha no Dida acabou a carreira dele. Eu acho que o Matheus vai concordar comigo. Tirando o Inter e ali um pouquinho do Milan, o único time que o Pato realmente se incorporou e que jogou pra valer foi o São Paulo, não é? Foi realmente quando... O Chelsea no Vila Real ele nem... Não, quando ele faz aquela temporada boa no São Paulo e aí ele vai pro Chelsea, você vê que ele se perde, né? Não foi bem. No Vila Real também tentaram encontrar, mas não foi bem. E aí ele retorna ao São Paulo. Ele foi pra China, né? Foi pra China, né? Foi pra China, depois retornou ao São Paulo. E aí no São Paulo, se eu não me engano, ele fez alguns meses bons e depois caiu novamente. Então, como o Diogo falou, eu não coloco entre ele os maiores, assim, o maior flop. Mas eu coloco, assim, mediano, assim. E aquela conversa que a gente teve em off, Anderson, sobre o Lucas, eu acho que tá no mesmo nível. Porque o Alexandre Pato, se você for lembrar, o Alexandre Pato ele tem um gol mais rápido da história da Champions. Que é o jogo contra o Milan versus Barcelona, que a bola sai e com 22 segundos ele faz o gol. Coisa bizarra. E ele jogou futebol no Milan. O Alexandre Pato foi bem no Milan, então eu acho que coisas pessoais acabaram afetando, porque eu não consigo entender o rendimento. Outro também que eu colocaria como um dos grandes flops foi o Neymar, porque o Neymar é um jogador que eu colocava bastante. Mas o Neymar jogou até Copa. Mas foi flop. Jogou Copa, mas não rendeu, né? Vamos ser sinceros. Você viu ele rendendo na Copa do Mundo? Não.
Mas ele jogou a Copa, pô. Foi bem no Internacional. No eu Corinthians concordo, também. Mas pra mim, tenho como flop porque não chegou o esperado e também acabou não fugindo muito do que a expectativa acabaram colocando em cima dele, né? Sim, não, eu escolhi o Pato porque, assim, a gente colocou uma expectativa muito alta no Alexandre Pato. Eu falei aqui, falava-se do novo fenômeno. Ele veio para substituir a 9 do Ronaldo. E foi um total desastre. Ele no Corinthians, no São Paulo até jogou bem. Agora no Orlando, acabou o contrato dele, rescindiu. Ele não tá mais lá, então, assim, ele é um grande flop. Vamos trocar de assunto aqui, vamos falar da nova safra que tá vindo, excelentes jogadores. Não vamos falar dos três, vamos deixar esses três mais pro finalzinho, mas fala aí algum jogador que você acha que tá vindo pra realmente arrebentar, vai ganhar Ballon d'Or, vai ganhar prêmios e o que você acha? Puxar um pouquinho aqui pro lado do Corinthians, que eu acompanho mais, tem o zagueiro Robert Renan. Acho que é um jogador muito promissor, um jogador muito seguro, muito tranquilo. Tem apenas 18 anos e no final dessa reta de Brasileirão, ele vem fazendo boas partidas ao lado do Gil, do Balbuena, que são jogadores mais experientes, né? Então isso dá mais confiança pro garoto, com certeza. Acredito que ele vai seguir ali o mesmo passo do Marquinhos, indo pra Europa e brilhando na Europa, o zagueiro Robert Renan. Do João Vitor também, né? O João Vitor também, que foi pro Benfica, né? Saiu muito bem do Brasil. Tá no Benfica, acho que pode estourar futuramente aí. 2026 é ele. Pode ser, acredito que sim. Acredito que sim, o João Vitor pode estar aí no ciclo de 2026. E você, Matheus, nessa nova safra aí, tirando aqueles três que a gente separou pro finalzinho, qual que você acha que é o jogador que vai estourar? Vou falar um jogador do futebol internacional, acho que o Musiala, que é do Bayern. Musiala, ele é um jogador que é esperado muita coisa dele. Ele vai pra Copa? Já foi convocado, né? Foi, né? Foi convocado pra Copa. E hoje é titular do Bayern, né? Às vezes ele pega o banco, mas é por mais revezamento do Nagelsmann, porque demérito dele. Mas eu até entendo isso, porque o Nagelsmann sabe fazer um trabalho de transição, base profissional muito bem, e você precisa realmente ter calma na hora que você vai fazer isso, porque você não pode inserir um jogador num contexto em que ele vai receber pressão. Então, você tem que inserir ele aos poucos, e foi o que ele fez com o Musiala, e tá rendendo. Ele é um jogador muito bom, joga tanto por dentro quanto por fora. Mas qualquer posição do ataque. E ele pode render... Até centroavante? Acredito que joga como falso 9 também, sinceramente. Segundo atacante, eu acho que como falso 9, eu acho que acaba não rendendo. Eu acho que acaba ali com a principal característica dele, né? Mas se precisar fazer de falso 9, ele faz. Não vai entregar o principal dele, mas faz também. Certeza. Vamos falar então dos três, os caras que estão aí em alta. Vamos começar falando do cara que estava na final da Libertadores, foi vice-campeão, eliminou o Palmeiras, me deixou triste, mas assim, é craque de bola. Esse cara... Fala do Vitor Roque pra nós, Diego. Craque de bola, cria do Cruzeiro. O Ronaldo deixou ele ser comprado pelo Atlético Paranaense por em torno ali de 24 milhões de reais. O Atlético Paranaense investiu realmente no Vitor Roque, acredita que é uma grande joia, uma grande revelação do Cruzeiro. Ele foi campeão da Série B, mesmo não tendo feito muitas partidas nesse 2022, não fez nenhum gol na Série B, contanto. Foi vice da Libertadores, o que é muito importante para ele e para o Atlético Paranaense também, chegando na final depois de 10 anos contra o São Paulo. E em relação à Libertadores, ele foi o jogador mais jovem a marcar, o quarto jogador mais jovem a marcar pelo brasileiro, o quarto jogador mais jovem brasileiro a marcar na Libertadores, atrás de Ângelo e Rodrigo. E também é um jogador que entrega fisicamente, né? Você olha ali para ele, percebe que ele não tem aquele porte físico, mas ele consegue te entregar fisicamente, além de ter sido indicado ali pro Anel da Libertadores, né? O melhor jogador da Libertadores. Com certeza. Não, mas a gente também tem que falar, porque esses caras são muito novos, e principalmente o Vitor Roque, os outros que a gente vai falar, e já tem patrocínio com marcas grandes, né? O Vitor Roque, por exemplo... Patrocinado pela Nike.
E você, o Matheus, fala aí o jogador que você trouxe aí pra gente pra especificar um pouco mais sobre ele. Pode falar. O Endrick, né, cara? Bizarro. Foi eleito agora... O 9 do Hepta. Foi eleito agora a revelação do campeonato, injustamente, eu acho, porque também nem tinha... Foi justíssimo. Nem tem jogos suficientes. Acho que faltou um embasamento ali, mas... Foi justo. Ok. Me fala um que tinha que ser. Porque não existe critério nisso, né? É bizarro, mas ok. Fugindo disso, o Endrick é um jogador que eu acompanho desde o Sub-13, onde ele fazia parceria de ataque com o Luigi. O Luigi que, antes do Endrick ser falado, sequer o Luigi era hype do Palmeiras, porque, se eu não me engano, teve uma temporada em que ele fez mais de 40 gols no Sub-13. E todo mundo se falava no Luigi, e o Luigi foi lá. E aí, do nada, o Endrick foi surgindo, ganhando seu espaço. Aí chega no Sub-15, o Luigi fica, continua o ciclo dele com calma, e aí você entende a diferença, né? Porque o Luigi, os dois são da mesma idade. Porém, o Palmeiras decidiu deixar o Luigi e continuar com o Endrick no Sub-17, porque achou que o Endrick já estava um passo a mais que o outro. E existe isso do Anderson, você aprender mais rápido que eu, entendeu? E o clube tem que ser inteligente na hora de perceber isso. A questão de queimar etapas, claro que existe também. Porém, a partir do momento que você trabalha isso bem e, como eu falei antes, você coloca o jogador em contextos que ele não vai ter pressão, o rendimento vai acontecer. E foi o que aconteceu com o Endrick, né? Sub-17, e aí pega o Sub-20, foi nem um ano, né? Ele ficou meses no Sub-20, porque ele jogou o quê? Se eu não me engano, jogou 2 competições pelo Sub-20. Foi campeão. E campeão. Importante, fazendo gol em final. E agora, Fora que ele recebendo já é muito novo e já tem contrato também, né? com a Nike. E isso mostra a importância, né? De você ter um patrocínio e da Nike... Ele apareceu na propaganda da Nike, não foi? Foi. Exatamente. Muito novo, ele tá muito hypado, cara. Isso mostra, né, a importância de você ter um patrocínio logo cedo. Porque é o seguinte, cara... os nossos jovens, querendo ou não, precisam de apoio. E não também só apoio em questão financeira, mas também de carinho, porque, como eu falei bem no começo do podcast, a questão de sobrevivência pressiona muito o jogador. Um moleque que joga desde os 9 anos, se o cara é pressionado desde os 9 anos, chega com 17 anos, ele não aguenta mais essa pilha na cabeça dele, entendeu? Sim. Então é importante você ver que tem um patrocínio, você tem as pessoas ao seu redor te dando um carinho. E foi o que aconteceu com o Endrick. E agora no profissional, é importante como o Abel foi bem para inserir ele dentro do contexto. Porque o Abel começou colocando ele nos treinos, e ele foi indo bem nos treinos, e aí, do nada, relacionado, primeiro jogo. Aí foi começando a ser relacionado. Depois de uns 6 jogos sendo relacionado, ele estreia contra o Coritiba. E aí você olha e vê contra o Coritiba a diferença. O primeiro jogo que ele foi relacionado foi contra o Santos, né? Foi. Isso. Olha a diferença se você pega o lance que ele toma a bola do zagueiro do Coritiba e arranca. Sim, Aquele jogo lá, se o especial. jogo tá 0-0 e ele erra aquele gol, a torcida ia... Com certeza a torcida ia cair em cima dele, né? Então, E psicologicamente também pro isso jogador. é ruim. Agora, com o jogo 4-0, ele tem a liberdade de fazer aquilo. E o Abel sabia disso. Era o momento de colocar ele, entendeu? E depois porque teve o jogo contra o Coritiba, e aí foi mais 2 jogos, e aí o clássico contra o São Paulo. E aí ele foi inserido num contexto com pressão, porque o Abel já percebeu que ele já conseguia absorver bem essa pressão. E aí ele entrou no jogo que o Palmeiras estava empatando 0-0 com o São Paulo. Teve o lance da expulsão lá contra o Ferrarese, em que ele causou a expulsão do Ferrarese, né? Então, isso mostra, né, quando o jogador é inserido assim, como você tem que ter calma na hora. Certeza. Isso aí. E o Mucoco? Fale no Mucoco. Mucoco, bicho, se eu não me engano, ele é falado... Vamos lá. Eu lembro por causa do FIFA. Desde o FIFA 16. Então você coloca aí 6 anos falando de Mucoco. O Mucoco hoje tem quantos anos, Diogo? Ele tem 17, vai fazer 18 anos na abertura da Copa. O cara é falado desde os 12 anos. E a foto dele, quando foi lançada, ele fortíssimo, todo mundo já hypado.
Quando esse menino surgiu, nossa senhora, era o que todo mundo mais queria ver, então... E agora ele convocado, é uma das esperanças da Alemanha pro Jogador futuro. mais jovem a ser convocado na Copa. Aham. E é uma das esperanças da Alemanha, né? A Alemanha é muito jovem também, né? Sim. Você vê uma renovação de ciclo gigantesca. E é o que tem que acontecer, porque se você for perceber, em 2018 a Alemanha fez o mesmo e apostou no Werner. E hoje aposta no Moukoko. Então, Mas não tinha quem colocar se não fosse o Werner, né? mas é uma aposta, entendeu? Você precisa. Vamos encerrar o podcast aqui? Vamos, Anderson. Vamos? Algum de vocês tem alguma consideração? Alguém que a gente esqueceu aqui de falar? Acho que tem alguns dados curiosos sobre o Moukoko aqui, além de ser o jogador mais jovem a ser convocado para essa Copa, com 17 anos. Aos 16 anos recém-completados, no caso um dia depois, ele foi o jogador mais jovem a atuar pela Bundesliga e logo depois, 2 semanas, o jogador mais jovem a marcar pela Bundesliga. E trazer um dado curioso aqui da entrevista do Haaland também. O Haaland disse que o Moukoko é muito melhor que ele quando ele tinha 15 anos. É engraçado isso, o Haaland falar do Moukoko. O Haaland é demais. Impressionante. Eu tenho uma consideração que é para falar sobre a questão da formação. O Futidados trouxe um artigo em que fala que 1 a cada 1.000 jogadores conseguem alcançar o profissional. E apenas 3 a cada 10.000 jogadores vão alcançar um salário alto. Então, isso mostra o quanto a base... Você precisa fazer uma base boa, uma formação com calma. Porque senão você acaba só queimando e se tornando flops. Com certeza. Hoje eu acredito que existe um trabalho melhor, porque... os jovens hoje têm psicólogo, sempre acompanhando. Mas é só nos times grandes, né? Sim, tem isso. As estruturas ainda devem... Mas eu acho até times pequenos hoje, alguns times da Série B contam com psicólogo. Mas Série B também é minoria, né? Não, Tipo assim, sim, com certeza. Hoje, na favela, com certeza ainda não tem, né? Sim. Mas se você for colocar, antes nem nos times grandes tinham... E a gente fala dos flops, quando a gente citou os flops, a gente citou os flops dos times grandes, justamente por isso. Então, eu acho que é justamente nos times grandes que existem esses grandes flops. Então, diminuiu por quê? Porque o jogador passou a ter um acompanhamento, passaram a entender melhor o atleta, entender que ele é um humano também. Vamos encerrando o podcast por aqui. Eu sou o Anderson Moraes, eu tive na presença do Diogo, tive na presença do Matheus. Esse foi o podcast 111. Lembrando, esse é o primeiro episódio. O próximo episódio a gente vai falar de basquete. Quem vai estar aqui vai ser o Rogerinho, o Léo e o Diegão. E eles vão explicar um pouquinho da base no basquete, dos contratos com jogadores da Nike. Tem muita coisa ainda por vir. Segue a gente lá no Instagram, 111EC, no TikTok, mesma coisa. É isso. Um abraço, muito obrigado por ter ouvido o podcast e até mais.